Esse é o videocast do Resíduos 360, um hub de conteúdo que discute os diferentes ângulos sobre a gestão de resíduos no Brasil e no mundo. Olá, esse é mais um episódio do Resíduos 360. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a hierarquia de resíduos, né? O que é a hierarquia de resíduos? Se a gente observar, ela é composta aí por diferentes etapas, né? Ou vamos dizer prioridades, né? Ações prioritárias. O conceito da hierarquia de resíduos é voltado a você garantir, né, que a sua gestão ela traga, né, o menor impacto possível. Portanto, a primeira etapa da hierarquia de resíduos, ela busca o quê? Reduzir e reutilizar, né? Reduzir e reutilizar seria o quê? São as atividades que a gente tem dentro da nossa casa, né? Isso é o dentro da hierarquia onde a gente tem o maior controle desse processo, né? Então, o que isso quer dizer? A gente buscar consumir, obviamente, dentro do que você precisa, né? Não ter sobras, vamos dizer, desperdícios desnecessários, né? Especialmente na parte de alimento, né? Que é algo que gera muito resíduo. E mesmo dentro desse conceito também, você tem a reutilização, né? Ou seja, aquele arroz que sobrou do almoço, você fazer depois bolinho de arroz, ou aqueles legumes, você depois fazer uma sopa. Então tem todas essas possibilidades de você reutilizar para justamente você reduzir ao máximo o resíduo, né? A geração do resíduo, né? Então você está trabalhando na origem. A partir daí, basicamente, as outras etapas da hierarquia, né, de resíduos, esse controle passa da residência para o prestador de serviço, né, que vai estar lá coletando aquele material, vai levando para tratamento e assim por diante. É importante deixar isso muito claro, que dentro da hierarquia onde nós temos a maior condição de trabalhar, né, dentro desse tema nessa primeira etapa aí. Aí a gente passa, então, aquilo que a gente não consegue reduzir ou reutilizar, você tem, então, o que você tem que buscar é reciclar, né? Então, nós estamos falando das embalagens, né? Por mais que você tenta reutilizar, muitas vezes, uma embalagem, tem algumas que você não consegue. Mas aí, o que você tem que fazer? Você tem que condicionar isso, limpar, colocar separado, né, para coleta seletiva, né? Então, esse é o segundo item de prioridade que tem que ser sempre trabalhado. Mas nem tudo você consegue reciclar. Tem materiais que, eles basicamente, ele já é um rejeito, vamos dizer, já de origem, né? Por exemplo, fraldas, tem uma série de coisas que diversos tipos de plástico, você não consegue trabalhar com ele. E aí o que você faz? Aí você tem, dentro da prioridade, né, dentro da hierarquia de resíduos, você tentar buscar alguma outra forma de trabalho com ele, né? Algum tipo de recuperação que você possa ter. Muitas vezes se fala de recuperação energética e outras modalidades do tipo. Ao fim, o que acaba acontecendo é que tudo aquilo que você já tentou ao máximo, né? Você primeiro tentou reduzir, tentou reutilizar, tentou reciclar, né? Tentou tirar algum tipo de recuperação, você tem que levar isso para uma destinação final ambientalmente adequada, que por si só também é um local de recuperação, né? Muitas vezes esse aqui é a forma tradicional de apresentar o quadro, mas esses últimos duas etapas, tanto a recuperação como a destinação final, dependendo do equipamento que você tem de destinação final, você consegue fazer elas conjuntamente. Por exemplo, dentro de um aterro sanitário, você consegue recuperar os gases e produzir biocombustível, né? Então você tem outras formas de recuperar esse material na destinação final. Agora, a gente tem que também diferenciar os dois tipos de destinação, né? Nesse caso aqui, porque muitas vezes se confunde, né, o problema com a solução. Muitas vezes se fala, não, vou destinar num aterro. E às vezes misturam o que é um aterro de verdade, né, um aterro sanitário, com um lixão. Aqui, só ilustrando, vocês podem observar o lixão, aqui à esquerda, ele praticamente é uma catástrofe, né? É um local bastante
degradante, né? Inclusive você vê o fogo lá ao fundo, que é bastante comum nos lixões, pelo próprio aquecimento do processo de decomposição e os materiais que estão lá, geram essas queimas, né? Esses incêndios espontâneos, né? Que é um grande problema, porque aí você tem uma queima e uma poluição, né? Do ponto de vista climático, né? Quando a gente fala de gás de efeito estufa, é um desastre. E por outro lado, você tem aqui, né, o que seria uma destinação ambientalmente correta, né? Adequada, que é um aterro sanitário. Mas talvez olhando por dentro dessas estruturas fica mais fácil perceber as diferenças. Então, no caso do lixão, você tem praticamente poluição para cima, para o lado, para baixo, para todas as direções, né? O grande problema, um dos grandes problemas do lixão, é a contaminação do solo e, obviamente, do lençol freático. Você, no lixão, numa localidade, você tem um raio imenso que você acaba destruindo todas as fontes hídricas que você tem naquele local, que você poderia utilizar para abastecimento da população, né? Fora gerando um passivo lá que depois você vai ter que remediar. Você também tem vetores de doenças, tem animais, você tem um problema com a biodiversidade, porque você gera uma série de desequilíbrios, né? Porque quando você põe alimento no meio os animais vão se alimentar lá no lixão, então você vai ter um desequilíbrio dentro, né, da fauna local. Então, e fora, obviamente, a questão dos gases de efeito estufa, né, que é um maior vetor, o lixão. Aí, do outro lado, você tem o aterro sanitário, que como uma obra de engenharia voltada à mitigação, aliás, a indústria de resíduos é uma indústria mitigadora, o propósito dela é buscar formas de avançar na mitigação e na valorização dos materiais. Ela tem uma estrutura, primeiro, que ela tem uma manta, então a primeira coisa que você tem de diferente, você tem uma manta que não deixa o chorume, né, aquele material líquido, né, que sai do lixo, né, ele descer dentro do solo e lençol freático, ele capta aquilo lá, vai para um centro de tratamento desse material, desse líquido. Tem uma drenagem dos gases, ou seja, você tem tubulações que captam os gases do processo de decomposição, que é um processo, vamos dizer, de fermentação, né? Você gera muito gás, o gás metano. E com esse gás que ele é capturado, ele passa por um processo de purificações e você tem aí a possibilidade de utilizar ele como dezenas de formatos, né, desse biocombustível do biometano, né, seja para produzir energia elétrica, cocção de alimentos, enfim, você tem diversas utilizações. Então ele é uma fonte renovável, né, uma energia renovável, porque justamente você não está tirando mais petróleo, você está extraindo, né, mais fontes fósseis, né? Você está reutilizando um material lá já existente. Voltando aqui dentro da nossa pirâmide, é bom também a gente entender o objetivo principal, né, da hierarquia de resíduos, que é o grande foco na preservação dos recursos naturais. No entanto, é importante observar que existe uma outra pirâmide invertida, né, de prioridades, que muito pouco se fala, que é da produção humana. E essa da produção humana, ela traz a essência de todo o setor de manejo de resíduos, né? A lógica da construção, do desenvolvimento desse setor. Primeiramente, né, a primeira prioridade que você tem com qualquer resíduo, do ponto de vista da produção humana, é o que é? Você coletar e afastar aquele resíduo. Por quê? Porque ele é um vetor de doenças. Se você estiver acampando, por exemplo, você não vai deixar o alimento do lado da sua barraca, vai vir animais lá. Então, naturalmente, o primeiro passo que você tem é afastar o resíduo. Só que aí você tem um problema. Se simplesmente só afasta ele e joga em qualquer lugar, obviamente aquele local você vai contaminar, né? Dependendo da quantidade, você pode trazer muitos problemas, né? Ou seja, você vai gerando um lixão lá, né? Jogando num local sem nenhum cuidado. Então, a sociedade evoluiu e entendeu a necessidade de você criar estruturas de engenharia para conter aquilo, que é o que a gente chama da nossa primeira linha de proteção, que é, né, o afastamento com responsabilidade ambiental, ou seja, uma destinação ambientalmente adequada. Então, a primeira coisa que você faz, né, a partir do momento que você já tem um processo de coleta, você garantir que você tem aterros sanitários, que permita você ter um local para aquilo lá não ir diretamente ao solo. Agora, o aterro sanitário, a gente sabe que ele é uma estrutura finita, né? Ele tem uma vida útil e a gente tem que
buscar ao máximo estender essa vida útil dela. Justamente porque ela é a última linha, né? Ela é aquela linha que vai garantir que você não vai trazer esses problemas, né? Então aí vem a segunda linha de proteção, que dentro do conceito de preservação de recursos naturais é aquilo que a gente chama lá dessas atividades de tratamento, né? de reciclar aquele material, né? Ou seja, você existe uma simbiose, uma interdependência entre o aterro sanitário, né? Ou seja, a destinação final, e a reciclagem. Por que isso? Porque o aterro sanitário precisa da reciclagem para estender sua vida útil. Da mesma forma, a reciclagem também precisa do aterro sanitário, porque muitas vezes nem tudo você vai conseguir reciclar. E aí você vai jogar onde isso, né? Até para observar aqui a evolução de produtos e embalagens no mundo, né? E aqui trazendo nesse gráfico o que se consumia de embalagem de materiais na década de 60 até agora, você tem aí papel, papelão, vidro, sucata, alumínio, plástico, comida, jardinagem, enfim, uma série de materiais. E aí, se você observar em 1960, praticamente você era pouco plástico, né? Ou pouco PET. Você vê lá, garrafas de plástico tá praticamente zerado ali, e praticamente você consumia vidro, né? Que está em vermelho e a PET está em azul aqui. Só que o que acontece? Ao longo dos anos, você tem mudanças de comportamento, de produtos e tudo mais, que vão configurando outros consumos de materiais e em quantidades. Por exemplo, você vê que hoje você tem menos consumo, né, de vidro do que de garrafa PET. Hoje é muito mais garrafa PET. Da mesma forma que você tem aí um crescimento enorme nas embalagens de papel e papelão, justamente pelo e-commerce, né? A movimentação desses materiais, né, via internet, né? Todo esse comércio via internet. Então, o que acontece? A cada 10 anos, mais ou menos, você tem mudanças, rupturas, né, no tipo de consumo que a sociedade tem, né? Portanto, se você tem uma infraestrutura para tratar certos materiais, daqui a 10 anos ou 20 anos, talvez ela se torne obsoleta, ou ela não dê conta do volume. Então, você tem uma inconsistência, né? Quer dizer, uma falta de previsibilidade dessas estruturas, o que faz com que a reciclagem ela é uma atividade bastante desafiadora, né? O que você montar hoje não necessariamente será útil lá na frente. Talvez você vai ter que modernizar. Por isso que é uma indústria em uma constante mudança. Mas nessa mudança e nesses patamares, você nem sempre consegue dar conta, né, daquilo lá, e você então precisa ter o aterro sanitário como uma linha de segurança, um lugar que você pode garantir que aquilo não vai parar diretamente no solo, nos rios e nos oceanos, né? Então, dentro dessa configuração, né, das hierarquias, trazer atenção também o seguinte: a gente conversa muito sobre reciclagem, é uma questão muito importante. Falamos também, se fala muito das diversas formas de tratamento, recuperação. Agora, pouco se fala, talvez, no primeiro pilar aqui, que é reduzir e reutilizar, né? Isso daqui gera uma dúvida, né? Como é que eu faço para reduzir e reutilizar, né? No primeiro momento a gente fala, bom, educação parece óbvia, né? É algo que o comportamento está atrelado, né? Da forma como a gente consome, da forma como a gente desperdiça as coisas, né? Mas a pergunta é, será que a educação ele é o único pilar, a única forma de atacar isso daí? Ou existem outras formas de a gente trabalhar justamente na mudança desse comportamento para reduzir e reutilizar? E aí a gente pode observar, e acho que parte dessa resposta está nesse gráfico aqui, que é da cidade de São Paulo. Interessante observar que ele é a geração de resíduos domiciliares ao longo dos anos. E a gente vê um comportamento um tanto estranho, né? Que você vem de 2000 e 2002, mais ou menos o mesmo volume, e aí você tem uma queda acentuada em 2003. Ela persiste, essa queda, até mais ou menos 2005, e depois volta a subir.
A gente pode perguntar, bom, isso daqui teve uma redução na geração. E por que reduziu aí? Será que foi educação? Que outra atividade ou que outro tipo de estímulo teve para mudar esse comportamento? Se a gente faz uma outra análise em cima desses dados, a gente observa que 2003 e 2005 foi o período de cobrança da coleta do resíduo domiciliar. Nesse período, então, você teve um estímulo econômico do desperdício. O mesmo estímulo que você tem quando você usa energia elétrica. Você não joga energia elétrica fora, ou você deixa uma luz acesa, porque você vai pagar pelo desperdício. Da mesma forma, isso vai acontecer com a água, né? Então, toda vez que você tem essa conexão econômica, né, o que a gente chama aqui de economia comportamental, né, ele é muito importante, ele é muito forte. E ele precisa estar presente aqui para que a gente consiga trabalhar justamente no pilar mais importante, né, o ponto mais importante da hierarquia, que é o início do processo, que é a redução e a reutilização. Olha quanto a gente poderia estar deixando de gerar se tivesse mantido esse formato de cobrança, né? O estímulo que ia trazer. Para vocês terem ideia, nós estamos falando aí mais ou menos de 10%, só com esse estímulo inicial, uma redução de 10% dos resíduos por ano. Então você imagina em 10 anos, 12 anos, você tem um ano que você deixou de gerar. É um ano que você deixou de gastar dinheiro com coleta, que você deixou de gastar dinheiro com reciclagem, com destinação final. Enfim, você não teve que resolver aquele problema. Então, assim, é muito importante, essa prática ela é adotada em todos os países, né, desenvolvidos. Existe um movimento muito grande no Brasil. Santa Catarina está de parabéns, o estado de Santa Catarina, que já tem bons modelos aqui de avanço nesse formato aqui, sem dúvida gerando muito menos resíduo, aumentando a reciclagem e mudando de fato o comportamento das pessoas. Então isso é um fato importantíssimo, né? É a gente substituir esse modelo de cobrança que hoje acontece pela prefeitura, né? A gente nem, ela paga pelo orçamento, né? Esse grande condomínio, que deveria substituir de lá, passar para nós. Obviamente reduz lá e passa para cá. Mas nós temos que ter isso para justamente ter o estímulo. E não é nada diferente, né? O que a gente... No mundo, quando você vai analisar o setor de resíduos sólidos, ele é um setor dentro do que a gente chama de utility, né? Que são as infraestruturas de utilidade econômica domiciliar. Como você tem, né? Esses serviços que mantêm a sua casa, telecomunicações, energia e saneamento. Então, você tem internet, energia elétrica, gás, água e esgoto, né? E coleta e tratamento do resíduo domiciliar. Isso faz parte vamos dizer, de itens que você deveria estar dentro do seu controle, tanto no desperdício, na utilização, mas também, obviamente, no pagamento, até para ser justo, né? Ou seja, se você gera menos, tem que pagar menos, né? Da mesma forma que acontece com a energia elétrica. Bom, esse aqui é mais um programa do Resíduos 360. Gostaria de agradecer, né? E vamos seguir aí mais para frente com outras instruções e conceitos aí para vocês. Muito obrigado.